todos. Vamos iniciar então esse trabalho da manhã, o trabalho do domingo, né? Um trabalho em que eu sempre falo que a vibração, né, no domingo de manhã desta casa, eu acho que é uma coisa assim tão profunda, né, que nos traz assim uma paz tão intensa. E é um trabalho que nossa, tanto tempo que eu estou nele, que eu falo que eu amo, assim como os outros trabalhos, né? Mas eu acho esse domingo para mim um domingo especial. Ele começa especial exatamente por conta do trabalho que a gente já faz logo de manhã. Então vamos, nesse sentimento de amor, de paz, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de mais uma vez estarmos nesta casa, onde buscamos sempre o consolo, o conforto, as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, rogando sempre a espiritualidade amiga que nos envolva, nos abençoe, amparando-nos a todos, a essa grande humanidade que ainda é bastante carente de amor para consigo mesmo, amor para com o próximo, rogando a Jesus que esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando sempre o equilíbrio e a serenidade que necessitamos para vencer os desafios do dia a dia. Mestre Jesus, ampara e proteja cada um que aqui se encontra, Senhor, e aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles também envolvidos no seu amor e na sua luz. Rogamos em particular, Senhor, pela nossa companheira Zequinha, que nos encontra muito bem de saúde, rogando a espiritualidade amiga também que possa ampará-la, fortalecê-la, estendendo também o nosso pedido, Senhor, para todos aqueles nossos irmãos do Rio Grande do Sul que está passando por uma calamidade tão intensa, que eles tenham, Senhor, bastante perseverança, equilíbrio, para que eles possam passar por esta prova e ter sempre a disposição para recomeçar. Que possamos também, Senhor Jesus, rogar por aqueles que têm os nomes nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. Rogamos também, Senhor, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que eles tenham bastante consciência e responsabilidade para com aqueles que confiaram no seu trabalho e estejam sempre com pensamentos também de fazer o melhor. Envolva-nos a todos, Senhor, no seu manto de amor e de misericórdia, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Capítulo 11, tá? Amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz assim: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contido nesses dois mandamentos. Fazei ao homem tudo o que queirais que ele vos faça, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Esses dois títulos estão em Mateus, tá? Na primeira explicação de Kardec, ele vai dizer: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queiramos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade.
porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Ai, gente, eu vou sentar aqui. Vou fazer o evangelho como a gente fez sempre, tá? Sentadinho. Gente, vocês não querem vir aqui na frente? Vem aqui pra frente pra gente. Aqui nós vamos fazer o evangelho, nós vamos conversar todo mundo junto. Tá? Dá pra pegar ele? Dá pra pegar ele aqui? Tá, mas depois eu coloco só o som. Eu vou deixar aqui. Não, eu gosto de estar aqui mesmo. Depois eu pego só o Eu som. sou petitinha. Nós vemos aqui Kardec dizendo, então, que o amor ao próximo é a expressão mais completa da caridade. E isso é uma verdade, porque se nós amamos ao outro, isso quer dizer que é um sentimento de amor, de caridade, né? Um sentimento de amor, de você querer o melhor para o outro, de você desejar que o outro tenha todas as condições boas, né? Umas condições saudáveis. Ontem à tarde, né, no trabalho da tarde, então eu estava conversando com o pessoal na hora do Evangelho, e aí eu peguei um textozinho, não é um texto, é uma fábula, na verdade, que está no livro Alvorada Cristã, não me lembro bem não, eu estava com o livro na mão, mas não lembro, peguei lá na biblioteca, cheguei a abrir e aí nós fizemos um comentário. E nós comentamos assim sobre esse tema. E dentro nessa historinha que eu estava lendo para eles, é muito interessante porque eles falam assim, o título da historinha era o Carneiro Rebelde. É uma fábula, né? E nessa historinha ele fala que tinha um carneiro, né, dentro de um local lá de uma fazenda, certo? Tinha um carneiro que ele era muito indisciplinado. E como assim, chegava o tempo da tosquia, né, que eles tinham que tirar a lã, né, para vender, coisa, ele se achava muito humilhado com aquela situação. E ele achava também que ele era muito importante, porque eles tiravam aquela lã, vendiam, faziam roupas. Ele não podia ser tratado daquela forma. Ele queria, assim, que ele tivesse um respeito, que ele fosse muito respeitado e fosse tratado dignamente. E que aquela lã, se ela era tão importante para o fazendeiro todo, ela devia ser uma lã mais diferente, não aquela coisa, né, meio que suja. E ele então chega para o Todo-Poderoso e diz assim: Senhor, eu não quero essa lã, eu sou importante, então eu quero ter uma lã de ouro. E o Senhor fala assim: tudo bem, faça o que você quer. E coloca então no meio, ele fica todo dourado. Quando ele vê aquilo, os salteadores não tiveram pena dele, né? Começaram a arrancar fio por fio, afinal de contas era ouro. E ele então, coitado, fica todo machucado, porque ninguém teve pena, todo mundo ia arrancando. Ele chega então no Todo-Poderoso e fala: Senhor, ai não, ouro eu não quero não, né? Faça-me então que eu tenha então lãs de porcelana. Deus, ou seja feito então a tua vontade. E Deus colocou então lá as lãzinhas de porcelana. Mas aí deu uma ventania lá na fazenda, lá onde ele estava, e começou a quebrar todos os fios de porcelana. E aquilo lá ia machucando ele também, porque espetava, machucava. E ele, então, mais uma vez, ele recorreu ao Senhor: Senhor, não dá, lã de porcelana não dá, porque o vento, eu não resisto ao vento, ela é muito fraca, tem que ser uma coisa mais poderosa, mais forte, então eu preciso de uma outra coisa. Aí Deus fala para ele assim: então tá, o que você quer? Aí ele pensou, né, no que ele ia querer. Ele falou assim: eu quero então uma lã de alface. Deus falou: seja feita a sua vontade. E fez então a lã de alface. Mas aí, quando ele sai todo composto, né, no campo, havia um tanto de cavalos ali do lado, que quando viu aquilo, eles não pensaram duas vezes, chegou até o carneiro e começaram a arrancar tudo que podia. E deixou ele todo ensanguentado.
ele vai então até Deus e diz assim: Senhor. Aí ele pensa, aí ele fala: Senhor, me faça como eu era antes. Eu era muito mais tranquilo. Tudo isso não me adiantou de nada, só me trouxe sofrimento, só me trouxe angústia. Então faça com que eu seja do jeito que eu era, porque eu era feliz e eu não sabia. Eu tinha tudo que eu necessitava e não valorizei. Eu tinha meus donos que me amavam, né? Por mais que eles me fizessem aqueles cortes da minha lã, mas eles me amavam, me davam as rações que eu necessitava. E aí Deus então dá a ele aquilo que ele pede, e ele então sai todo saltitante, então o carneirinho saltitante no meio das pastagens. O que isso vem falar aqui para nós? Que Jesus ele diz assim: ama o próximo como a si mesmo, né? Mas nós nos amamos? A gente já tem que começar se questionando sobre isso, mas nós nos amamos? Porque muitas vezes nós nos comportamos exatamente como esse carneirinho rebelde aqui, ó, indisciplinado. Nós queremos tanta coisa para nós, e às vezes nessa ânsia de buscarmos, né, coisas e mais coisa e mais coisa, nós não olhamos para o outro, e muitas das vezes passam por cima do outro para conseguir aquilo que ele quer, desmerecendo, desrespeitando o próximo, não o amando como irmão, como era o ensinamento que Jesus nos deixou, e fazendo então para o próximo às vezes atrocidades. A gente vê, né, nossa, a mídia está aí, o jornal está aí, a internet está aí, nos trazendo sempre posicionamentos assim que nos deixam bastante entristecidos, porque a gente vê quanta maldade que ainda se faz, né? Porque, gente, nós há mais de 2000 anos Jesus esteve aqui e nos falou isso aqui: ó, ama o teu próximo, faça o bem, né? Mas se ame também. Mas a gente não consegue ainda nem nos amar, quanto mais amar o próximo. É óbvio, gente, que a gente fala isso daí e a gente não generaliza, porque senão nós saímos numa situação de caos total. Mas a gente vê assim que ainda tem muita maldade, que nós já teríamos que ter superado isso. Hoje nós já estaríamos num mundo melhor, e não num mundo ainda de prova, expiação, num mundo ainda de sofrimento. Mas nós estaríamos já num mundo muito melhor, onde as pessoas então se relacionavam mais, pensavam mais no outro, né? A gente vê, né, agora, eu estava vendo na internet agora, ontem na verdade eu estava vendo, porque assim, eu quase não ligo televisão, não acompanho televisão. Então eu vejo às vezes alguma reportagem pela internet. Então a gente vê, eu vi assim, por conta dessa calamidade do Rio Grande do Sul, a gente está vendo bastante mobilização para levar auxílio para aquela região e para aquelas pessoas que perderam tudo, não tem nada, né? A gente vê assim, casas embaixo da água levando casa. Então é uma coisa assim que choca, que dói na alma. E aí a gente tenta pensar assim: nossa, o que eu posso fazer, né? E aí eu estou vendo assim, bastante. A Ana colocou, né, da Federação Espírita, tem um Pix, onde a gente pode fazer uma doação. Outros estão pedindo material de higiene, roupas, né, essas coisas. E a gente vê que está tendo uma grande mobilização, graças a Deus. Então a gente vê assim, existe o mal, está aí, tá, tem alguém ainda que não está se incomodando com aquela situação, não está se importando com aqueles irmãos que passam por essa angústia? Tem, a gente sabe que tem gente que fala, cada um por si, Deus por todos, né? Mas a gente vê que também tem pessoas que estão se mobilizando, que estão se entristecendo, aqueles que não estão podendo fazer nada, mas pelo menos uma oração falando, né, pedindo para aquele povo, pedindo a Deus que coloque a mão naquela situação. A gente vê que tem isso, mas o bom seria que o mal ainda não se fizesse tão presente. Mas a gente sabe que nós ainda somos um mundo de prova e expiação, onde o mal, onde o sofrimento ainda existe, o sofrimento ainda impera. Aí ele continua dizendo assim: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos. É sempre
esse pensamento que nós temos que ter. A gente tem que olhar para o outro e pensar, né? Eu quero para ele aquilo que eu não quero para mim, não. Eu quero para ele aquilo que eu quero para mim. É a lei de amor, né? E ele diz assim, ó, o que direito exigiríamos do nosso semelhante melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? Então a indulgência, a benevolência, ela é uma coisa que ela tem que estar muito presente na nossa vida, todos os dias. A gente tem que estar sempre atento a isso, né? A ser indulgente para com o outro, é aceitando o outro como ele é, sem querer modificá-lo, sem querer transformá-lo. Não, nós vamos aceitar ele como ele é, ajudá-lo naquilo que ele necessita, com toda certeza, né? Porque eu lembro que você dizia assim, que se a gente tiver uma semana de evangelho, a gente já tem a obrigação de passar para o outro, não guardar somente para nós, mas auxiliar aquele que às vezes vem atrás de nós. Então nós temos que ser indulgentes para com as imperfeições alheias. Quer dizer, nós temos que ter respeito para com eles. E a benevolência, né? Que nós temos que ter a boa vontade de sair de nós mesmos e ir em direção ao próximo, né? Não esperar muitas vezes que ele venha nos pedir, mas que a gente saia, às vezes, do nosso conforto, que a gente saia do nosso bem-estar e olhe para o próximo. E muitas vezes esse próximo, a gente é o nosso vizinho. E a gente não sabe. Nós vivemos uma situação hoje em que a gente, por medo, né, por medo, por precaução, tudo, nós vivemos trancados, né? É cadeado, é cerca elétrica, é portão eletrônico, é tudo. E tudo isso daí, assim, para você sair, fazer alguma coisa, você tem que abrir aqui, deixar aqui abrir. Sabe, lá em casa é uma maracutaia para não conseguir sair daquela casa, faz uma coisa. E aí a gente pensa assim, né, você não sai lá na rua, você fica lá dentro, está trancada, está lá dentro, eu preciso de solução, estamos lá trancados. E a coisa está acontecendo no nosso vizinho, tudo, e a gente não fica sabendo. Gente, a coisa é tão séria, mas é tão séria, e eu estou dizendo isso por mim, tá? Eu não estou dizendo nada por você, não estou dizendo por mim, a coisa é tão séria, mas tão séria, que meu vizinho morreu e eu não fiquei sabendo. Olha, fiquei sabendo 2 dias depois que meu vizinho tinha morrido. Não sabia, não fiquei sabendo, eu caí o queixo. Eu tinha ido visitá-lo, né? Fui visitar ele várias vezes, ele estava acamado, mas ele desencarnou assim, próximo ao Natal. E a gente tão atarefado, buscando outras coisas, né? E não fiquei sabendo. Como ele foi velado em outra cidade ali, nem fiquei sabendo. Aí, conversando com outra vizinha, eu falei assim, nossa, tadinho, você fez o seu dia. Ele não melhorou? Ué, faz que ele foi enterrado. Gente, eu fiquei tão preocupada com aquilo, eu falei, meu Deus, meu vizinho aqui do lado, eu não fiquei sabendo. Olha como que a gente está trancado em nós mesmos e às vezes não olhando para o próximo, olhando as necessidades dos próximos. Agora, com essa situação da dengue, minha rua todinha teve dengue. Então a gente fica assim, eu fiquei 10 dias que eu achei que eu fosse morrer. Gente, a coisa é tão feia, eu não sei dos outros, mas a minha foi terrível. Então, se a minha filha não vai para minha casa, eu morria mesmo. Então, tinha força você do sofá para a geladeira tomar um copo de água. Aí eu ficava aqui, eu não tinha nem força para pegar água. O celular pesava 300 quilos na minha mão. E aí, quando os vizinhos começaram a apresentar, eu falei, gente, vamos socorrer, vamos ajudar, porque eu passei por essa situação, eu sei como é que é. Então, mas a gente tem que ajudar o outro sem necessitar você passar pela situação. Não é? Você tem que ter boa vontade e saber procurar conversar e saber qual é a dificuldade do outro. Mas muitas vezes a gente se fecha em nós mesmos exatamente para não vou me envolver. A gente sempre usa essa desculpa, não vou me envolver. Mas a questão não é se envolver, às vezes a questão é você deixar, às vezes, que prestar um socorro, uma palavra amiga, né? É o que ele fala aqui, a benevolência para todos. E isso a gente tem que estar muito presente, isso tem que estar muito presente em nós no dia a dia. Nós temos que nos amar, mas temos que amar o próximo também. Né? Não é só pensar em termos, as lãzinhas de ouro, nem de porcelana, e pensando só em nós. A gente tem que pensar que o outro também tem necessidades e que muitas vezes está ao nosso alcance de auxiliá-lo
ajudá-lo, amá-lo, né? É um ensinamento que Jesus fez isso para todos, e sem exceção. Ele amou os escribas, os fariseus, que não eram o que é, ele amou indistintamente, ajudou e serviu, sem perguntar quem é você, ou o que você faz, ou o que você deixou de fazer. Ele simplesmente fez aquilo que deveria ser feito. É um exemplo que ele deixou e que a gente tem que ser seguido, mas que tanto tempo já se passou e nós ainda estamos ali buscando o que nós vamos fazer, de que forma eu posso ajudar. Ah, mas é só quando eu me aposentar. Ah, é só quando, mas será que daqui 5 minutos, daqui 1 minuto nós não sabemos de nós? Nós somos o dono de nós. Gente, o Evangelho é para nós, tá? Vou falar de pé. Ah, eu já sou mais folgada. Bom dia a todos. A lição desta manhã é sempre um convite a amar o próximo, primeiramente amar a Deus, né? Ao longo do tempo, o homem vai aprendendo a amar a Deus, porque bem lá atrás, eles tinham Deus como alguém severo, que necessitava de oferendas, né, para que as pessoas recebessem o que necessitavam. Então, não amavam a Deus, temiam a Deus, né? Então, eles achavam que se a pessoa fizesse alguma coisa errada, Deus ia castigar através do tempo, uma série de coisas, né? Mas Deus, na sua bondade e na sua sabedoria, ao longo do tempo vai mandando enviados, que são os profetas, né? Para que a gente vá tomando conhecimento, né, desse Deus cheio de amor, cheio de bondade, né? E Kardec, né, pergunta aos espíritos, né, o que é Deus? Né? Ele pergunta quem é Deus, porque se tinha um conhecimento de que Deus era uma criatura igual a nós, né? Colocava lá um senhor de barba longa, né? Um cajado, sentado lá no trono, aquele era Deus, né? Se Deus fosse como nós, estaria sujeito a desaparecer, a morrer, a coisa parecida, né? Então, Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a causa suprema de todas as coisas. Tudo aquilo que os homens não fizeram, foi Deus que fez, né? Então nós vamos tomando conhecimento, né? Cada vez que nós reencarnamos, nós vamos tomando conhecimento um pouquinho maior do que é Deus, né? Agora, imagine aquele povo antigo, como diziam amar a Deus, né? Se Deus não aparecia, né? Depois criaram uma figura, essa figura que eu disse, para ver se as pessoas procurassem amar a Deus, né? Mas como Deus não é um ser como nós, como que nós vamos amar a Deus, né? Então, vem a doutrina espírita, fala desse Deus de amor, de bondade, né? Que mesmo que a gente não vê Deus, mas a gente pode senti-lo, né? A gente pode sentir a presença de Deus em tudo que está na terra, né? Porque Deus está em tudo. O Deus não está localizado, Deus está lá no céu. Não, Deus está aqui do meu lado, está lá de você, ao lado de todos nós. Deus está impregnado em todos nós. A presença de Deus é constante, né? Porque se assim não fosse, a vida seria insuportável. Nós não poderíamos viver neste mundo que é de prova, de expiação, porque todos nós, né, temos um passado, né? E um passado não tão bom, não é isso? Então, por isso que nós habitamos este mundo. É um mundo de prova, de expiação. E com essas provas, com essas expiações, através da dor, do sofrimento, nós vamos entendendo melhor o que é Deus, né? Que Deus está em nós, está oferecendo
todas as oportunidades que nós necessitamos. Então, Jesus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se nós aprendermos a amar o nosso próximo, né, que nós estamos vendo, e nós podemos apalpar o próximo, não é isso? Nós estamos também amando a Deus, mesmo que a gente não esteja vendo, né? Então, partindo desse princípio, que se a gente aprender a amar o nosso próximo, automaticamente nós estamos amando a Deus, né? Então, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos evoluindo, nós vamos tomando um conhecimento maior do que é Deus, né? Porque hoje nós já pensamos de uma maneira muito diferente do que pensava o povo antigo, não é isso? Quer dizer, quando eu falo povo antigo, quem é o povo antigo, senão muitos de nós, né? Porque nós vivemos lá no passado, né? Quem sabe estivemos lá jogando uma pedrinha lá em Jesus, né? Mas a reencarnação faz com que a gente vá melhorando, né? Lentamente, é todo um trabalho que Deus exerce para cada um de nós, nos dando oportunidade, né? A Terezinha estava falando lá do Rio Grande do Sul, das dificuldades que as pessoas estão passando, morte, não é isso? Mas nós temos que tocar o nosso sentimento de compaixão, né? Ajudar naquilo que for possível, mas há uma explicação, né? Há uma causa para tudo isso, né? E sendo Deus bom e justa há de ser essa causa, né? Porque aqueles que estão desencarnando, eles não estão morrendo, desaparecendo, simplesmente terminou o tempo. E é interessante que essas causas naturais, né, faz com que o espírito resgate o seu passado culpado algum, não é isso? Então vamos dizer assim, a pessoa matou alguém lá no passado e vem alguém e mata essa pessoa, mas ficou culpado, né? E as causas naturais não ficam culpados, não é isso? Então aquele que passou por isso resgatou algum débito que estava pendente lá, não é isso? Os que estão lá passando por aquele sofrimento também estão reparando alguma coisa. Agora, nem por isso nós vamos dizer assim, eles estão lá sofrendo, deixa de sofrer, né? Mas Deus coloca, faz com que aconteça essas coisas para tocar o coração de cada um de nós, para que a gente possa ajudar. Então, muitas vezes o sofrimento de alguém vai terminar quando alguém se dispõe a ajudá-lo. É isso? Muitas vezes, para terminar o sofrimento de alguém, quem sabe está nas nossas mãos. Basta a gente estender a mão, fazer alguma coisa. O povo brasileiro é um povo solidário, né? A gente vê que antes do governo municipal, estadual, federal ajudar, o povo já estava lá ajudando, é isso? Então, é vizinho, é desconhecido, a gente vê pela televisão como o povo se ajuda, né? Quer dizer, o que eles estão fazendo senão amar o seu próximo e ao mesmo tempo amar a Deus? Então essas coisas acontecem por uma necessidade, mas muito mais para um aprendizado, né? Nós estamos aprendendo, né? O sofrimento muitas vezes alheio, né? Mas devemos nos colocar na situação daquelas pessoas. E se fosse comigo, eu não desejaria que alguém me ajudasse, né? Se eu desejo, então vamos ajudar aqueles que necessitam, porque Jesus disse assim: com a mesma medida que você medir o seu irmão, você será medido. Será medido aonde? Quando a gente deixar essa vida, entendeu? Então tudo aquilo que a gente fizer para o próximo, tanto de bom quanto negativo, nós vamos receber lá do outro lado,
não é isso? Então, as coisas ao longo do tempo vão se clareando. Cada vez mais o ser humano vai tomando conhecimento da presença de Deus, o porquê da nossa vida, o porquê das existências sucessivas e assim por diante. Esses dias eu estava vendo um vídeo antigo lá do Pinga Fogo, do Chico, e o pastor pergunta ao Chico, né, com relação a Adão e Eva, né, e fala também que não acreditava em reencarnação, não é isso? Aí diz assim que Deus criou Adão e Eva, né? E Adão e Eva, isso o pastor falando, tiveram 2 filhos, não é isso? E como que ia existir reencarnação se só tinha esses 4, não é isso? Aí o Chico diz assim, bom, a gente tem que estudar aquilo que está escrito. O pastor estava se referindo à Bíblia, não é isso? Aí o Chico diz assim, tem que estudar principalmente o Novo Testamento, não é isso? Então, Adão e Eva, nessa história, não foi só Abel e Caim, tiveram um outro filho que foi Sete, era o nome desse filho, né? Aí conta a história que Caim matou Abel e saiu, fugiu de casa, né, coisa assim, e se casou com a mulher lá da vizinhança lá. Ora, como que ele ia arrumar essa mulher se só tinha os 4 ou os 5? Né? Da onde apareceu essa mulher, né, que ele foi casar, né? Então é uma história, é uma lenda, não é isso? Cheia de controvérsias, não é isso? Mas serviu para um tempo, porque o ser humano sempre é curioso, né? Ele quer saber de onde apareceu, de onde ele veio, essa coisa toda, né? Então criaram, mas essa lenda é uma lenda, mas ela tem um fundo, de verdades. Quem já leu aquele livro Exilados de Capela, né, compreende perfeitamente essa história de Adão e Eva, né? Porque nesse livro diz que havia um planeta chamado Capela e que esse planeta chegou num estágio de evolução muito grande, né? É o que está acontecendo aqui na Terra. E aqueles espíritos que não acompanharam aquela evolução foram banidos. E esses espíritos vieram para a Terra, que era um mundo bem primitivo. É isso? Então, aqueles 4 espíritos, vamos dizer assim, primeiros que reencarnaram aqui, seria Adão, o espírito que veio de Capela, seria Eva, que veio de Capela, seria Abel e Caim. E Caim representa bem, né, aqueles espíritos que vieram de lá, porque não acompanharam, eram criminosos ainda. É isso? Então, essa lenda, essa história tem esse fundo de verdade, né, que foram espíritos que vieram para lá. Quem sabe os espíritos que estão agora saindo desse planeta, indo para um outro planeta mais primitivo, né? Talvez a não ser o Adão e Eva daquele mundo, não é isso? Né? Porque, por mais que a gente trate isso como uma lenda, né? Ela sempre tem um fundo de verdade, né? É a mesma coisa que as parábolas de Jesus, né? Tem parábolas, se a gente for tomar de entender ao pé da letra, fica uma coisa meio esquisita, é isso? Mas por detrás da parábola há aquele ensinamento grandioso, né, com relação, porque Jesus sempre falava, assemelha-se a isso ou aquilo, o reino dos céus, não é isso? Então, ao longo do tempo,
nós vamos aprendendo, né? E a casa espírita, a doutrina espírita, é todo esse manancial de ensinamentos. Não é eu, o Carlinhos, não é a Terezinha, não é a Ana, os oradores que falam aqui, que são sabichões, que sabem de tudo, não é isso? Mas sim, nós nos baseamos naquilo que os Espíritos dizem, né? Então, se eu quero saber como que é a vida lá em Londrina, tem que perguntar para alguém que mora lá, não é isso? Foi o que Kardec fez, né? Kardec, a intenção de Kardec não era criar uma religião, mas sim esclarecer alguns pontos das religiões que existiam. E tinha uma dúvida, não é isso? Então falava do mundo espiritual, né? Mas não tinha noção de como era esse mundo. E o que Kardec fez? Foi lá perguntar para quem vivia lá do outro lado. Foi perguntar para os espíritos, não é isso? E daí ele codificou todo o ensinamento, né, através do livro dos espíritos, como era que vivia esse espírito. Ele foi interrogar espíritos das mais variadas categorias, entendeu? Porque não adiantaria nada ele perguntar para o espírito mediano ou o espírito mais evoluído e aqueles que estavam mais abaixo. Então, o que ele fez? Ele perguntou para todos os tipos de espíritos, todas as categorias de espíritos, né? Daí escreveu no livro dos espíritos que era para que todas as religiões usassem esse livro, não é isso? Para somar. Mas Kardec não foi entendido, né? Achavam que ele estava criando uma outra doutrina. Muitos livros de Kardec foi, acho que em Barcelona, não sei, que foi queimado, coisa parecida, né? Mas a verdade prevalece, né? O que é verdadeiro continua, né? Então hoje, principalmente aqui no Brasil, nós temos toda a liberdade, né? Todas as religiões têm liberdade aqui, né? Agora, é uma pena, né, que a casa espírita venham poucas pessoas despertem para conhecer a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é uma ciência e precisa de estudo, né? Precisa de dedicação, precisa raciocinar, né? É uma fé que nós adquirimos, uma fé raciocinada. Não é mais aquela fé que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, não é isso? Ela é uma fé raciocinada. Você lê, aí você tem que entender, aí você tem que usar os seus neurônios, né, para entender, para compreender. Aí você vai fortalecendo a sua fé, o seu entendimento, né? Então, se alguém pergunta uma coisa, por que você acredita? Você tem que ter uma resposta, não é isso? Para o espírita, acabou aquela história de mistério, não é isso? Porque antigamente a pessoa perguntava alguma coisa, uma pessoa estava numa outra religião, ele falava assim, isso é coisa de Deus, isso aí é mistério de Deus, vamos acreditar naquilo que o padre, que o pastor fala e acabou, não é isso? Agora aqui não. Se vocês quiserem acreditar no que eu estou falando, vocês acreditem. Se não quiserem, pegam os livros da doutrina espírita e vão estudar. Se vocês acharem alguma coisa que vem me contrariar, eu estou livre para receber qualquer comentário, mas vocês têm que provar. Vocês têm que provar que eu estou errado, entendeu? Porque a doutrina espírita é assim. Por isso é que não tem muita gente, né? Porque as pessoas às vezes não gostam de estudar, né? E depois quando fala, a pessoa tem que fazer mudanças, transformações, as coisas não são fáceis, né? Porque tem sem querer fazer algum comentário negativo, mas já o tempo fazendo,
Tem religião que oferece uma facilidade imensa para você ganhar o paraíso. Você aceitou Jesus, você vai lá na igreja, você paga o dia, pronto, acabou, você já vai para o céu, entendeu? Mas a coisa não é bem assim, né? Não é bem assim, não é isso? Nós temos que nos fazer para merecer, não é isso? Então, há todo um trabalho, né? Por isso é que a doutrina espírita prega a reencarnação, né? Porque se não houvesse reencarnação, nós jamais estaríamos aqui hoje, né? A gente teria ficado lá na primeira reencarnação, né? E, no entanto, nós estamos fazendo uma caminhada de não sei quantas existências, né? E se hoje a gente é um pouco mais inteligente, se a gente se comparar com aquele povo antigo, né? A gente vê que a gente já caminhou. E o progresso, né? ele acontece, né? Se você imaginar o que você era há 20 anos atrás, o que você imaginava, o que você pensava e o que você pensa hoje, você vai ver que já houve um progresso, você já progrediu, você já hoje está mais compreendendo melhor as coisas, né? Agora, vamos dizer, você vive aqui, eu já estou com 80 anos, já vivi 80 anos, já aprendi algumas coisinhas, né? Agora, isso aqui eu não vou perder, eu vou desencarnar, não estou com pressa também, não vou desencarnar, eu vou desencarnar, mas não sei se eu vou lá para aquele planeta que eu falei agora há pouco, mas se eu for para lá também, alguma coisa eu vou aprender lá, né? Então, quando eu reencarnar novamente, tudo aquilo que eu adquiri vai estar em mim. E que eu aprender nessa reencarnação nova vai somar. Então, quando se fala em espírito evoluído, o que é isso? É a somatória de todas as existências, né? Que é o patamar que o espírito chegou. Então, vai somando tudo, vai somando, né? E prova disso, não é muito comum às vezes, você não aprendeu a fazer determinada coisa, mas você faz. Não é isso? Isso acontece com todo mundo. Aí fica assim, interessante, eu nunca aprendi a fazer isso, né? Determinada coisa, mas eu faço, né? Tem gente que é pau para toda a obra, né? A pessoa sabe mexer com eletricidade, sabe mexer com encanamento, sabe uma porção de coisa. E tem aqueles que não sabem nem trocar uma lâmpada, não é verdade? Por quê? Porque ainda não aprenderam. Agora tem que ter um esforço, né? A mulher tem que falar, marido, vai lá, troca essa lâmpada, aprende. Mas eu não sei, sobe lá na escada, se você tomar um choque, é uma advertência, né? Você não encosta o dedo lá no fio. É um aprendizado, não é isso? Então, nós temos que ir aprendendo. Tem que ter aquela iniciativa de fazer as coisas, né? Então é isso, o espírito evoluído é aquele que acumulou, é o espírito mais velho, né? Que acumulou uma bagagem imensa. Então, desses espíritos mais velhos que nós conhecemos, né? Que passou aqui pela Terra, foi o Chico, né? O Chico é de uma experiência, traz uma bagagem, né? E se olhava para o Chico, aquela humildade, né? Aquele amor. Então, o que é isso? Um espírito evoluído, o espírito já tem uma série de experiências, porque à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se apagando no sentido da vaidade, do orgulho, da ambição, não é isso? Então, é assim que Jesus foi o modelo de espírito mais evoluídos que passou pelo mundo, né? Para nós aqui nessa existência, nós conhecemos o Chico. O Chico é referência para todos os espíritas e não espíritas, né? Mas é isso. Então vamos procurar estudar, chegar em casa, quem tem o Evangelho, ler novamente ali, né?
E no dia a dia vamos procurar amar o nosso próximo, na certeza que se a gente fizer isso, a gente está amando a Deus. Vamos passar agora para a aplicação dos passes. Pesquisarem sobre o que eu estou dizendo mesmo, esse espírito que veio também de outro planeta para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Você não tem ideia da grandeza que ele é. Pouca gente tem. Então, homenageando também que ele agora vai comemorar 150 anos de desencarnado, se não me engano, 150 anos. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre Divino, a oportunidade que nós temos de estar aqui nessa casa espírita que nos recebe, para poder nos dar, alavancar os nossos conhecimentos. Então vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre por excelência, pela oportunidade que nos dá. Lembrando também, definir toda a humanidade que passa por momentos de conturbações e de provas, e que a paz imensa do Mestre permaneça com todos, hoje e sempre. Muito obrigado a todos.